nome é Vida Alves e eu sou uma personagem de São Paulo. Não sei muito porque saí de lá bem pequena. Meu pai era carioca, engenheiro, mas ficou tuberculoso e foi morar em Minas por causa do ar melhor, por indicação médica. Lá casou-se, foi ser diretor do colégio, mas viveu só 7 anos. Casaram e tiveram 5 filhos. Ele morreu com 37 anos e a minha mãe 35 filhos para criar. Então, ela veio morar em São Paulo, na casa da mãe dela. Eu me sinto mais paulistana, tenho até o diploma, do que mineira. Voltei algumas vezes com a minha avó, enfim, para visitas. Ainda faz pouco, faz 1 ano ou 2 que fui lá um pouco. Mas estranho muito, gosto muito mais da minha São Paulo. Não percebi nada, já era. Sabe quando você já é? Eu, a minha irmã maior e a menor, e os meus irmãos um pouco menos, como viemos morar numa casa grande, perto da Câmara dos Vereadores, na rua Francisca Miquelina, era uma casa que era um quarteirão. Então a sala era grande, tudo grande, porque a minha avó tinha vários filhos solteiros. E nós chegamos em 6 pessoas, a minha mãe 5 filhos. Então era assim de gente, um verdadeiro cortiço familiar. Então a gente, para se divertir, achou um jeito de fazer aos domingos, em cima da mesa da minha avó, que tinha que ser grande para caberem todos, uma pecinha. Fizemos um grupo teatral e chamávamos alguns vizinhos para participar. E vendíamos ingresso. Conseguíamos que a minha mãe fizesse um cenário, que a minha avó fizesse uns docinhos e cobrávamos. Tínhamos só um problema a resolver, não tinha cadeira. Então achávamos que os vizinhos emprestassem caixotes desses de madeira de carregar fruta. Então punha as cadeiras que tinha e punha caixote, para os granfinos sentarem nos caixotes. Assim mesmo eles voltavam todo domingo. Mas com isso íamos treinando a arte como diversão. Até que um dia a minha mãe reuniu os filhos maiores, os menores não. Aliás, reuniu 4, menos o pequeno, e falou: vocês vão ter que arranjar algum trabalho. O meu não está dando, porque só depois ela era costureira muito boa, crocheteira ótima, mas ela arranjou um emprego público na prefeitura. E ela disse: vamos ver o que vocês podem fazer. A minha irmã mais velha, que já estava com uns 12 ou 13, falou: eu conheço um amigo que vai me arranjar um atestado falso de idade. Eu consigo emprego. O meu irmão mais novo que eu falou: eu posso ser entregador de aviso, porque não tinha correio que mandasse cobrar água, luz, nem nada. Ele foi ser entregador de aviso. Eu e a outra minha irmã falamos com a minha tia: vamos na Rádio São Paulo, que é na Jaceguai, é perto. A gente, quem sabe, arranja um trabalho no rádio teatro. Era moda o rádio teatro, trazido pelo Oduvaldo Viana. Fomos lá, a minha tia foi junto.
Eles acharam a poema, minha irmã, Olhos Verdes, menorzinha, 6 anos, uma gracinha. Não sabia ler, arranjaram um caixote, leram para ela decorou e disseram, pronto, estamos precisando de uma criança, é esta. Eu falei, e eu? Você não. Não tem lugar para você. Chorei, chorei, chorei e fui-me embora. Voltei no dia seguinte. Mas dissemos que não tinha lugar. Chorei, chorei, chorei. Mas não chora, vai um dia, chega a sua vez, mas agora não tem lugar. Fui-me embora. Voltei no outro dia, chorei. Acho que eu inundei a Rádio São Paulo de tantas lágrimas. Então, uma pessoa, não sei qual, conseguiu um papel de menino, Raulzinho. Era a novela Vingança do Judeu. Não era ainda 1940, eu era pequena, todos nós éramos pequenos. E aí eu fui fazer o Raulzinho, o filho do Raul. Por favor, o senhor não viu uma menina loura assim e de cabelos compridos? Maria! De lá, depois de várias emissoras de rádio, no mesmo ano em que eu entrei na Faculdade de Direito Lago São Francisco, que eu fiz, eu sou formada em Direito pela São Francisco, eu entrei na Rádio Tupi, aqui no Sumaré, onde 3 anos depois veio a televisão Tupi. Aí nós passamos diretamente a fazer rádio e televisão, concomitantemente e ganhando a mesma coisa. E ninguém reclamou. Até que ganha mais, porque eu vou fazer nada. Ai, que bom, que bom, que bom. Porque disseram, só os bonitinhos que vão. Os feios ficam em rádio. Eu falei, eu sou bonitinho. Menti um pouco, mas eles acreditaram. Só que fazíamos as duas coisas ao mesmo tempo. O que foi diferente é que eu passei de atriz apenas a redatora também, porque como eu tinha feito uma faculdade, eu comecei a treinar, escrever, apresentei os meus scripts para o diretor artístico Cassiano Gabos Mendes, ele gostou. Então, eu escrevi 14 novelas de rádio, 2 ou 3 de televisão e alguns desses programas que são, como é que chamam, os seriados, em televisão. E a televisão fez uma coisa importante. O Cassiano sabia que era um estúdio assim, só. Então, não podia fazer novela. O Walter Foster queria fazer novela, mas não tinha como, porque de dia, de manhã, montava cenário. À tarde, ensaiava os programas, ou à noite exibia, e chegava às 11 horas, trancava tudo numa sala de depósito. Não tinha como ficar montado de um dia para outro. Mas, aos domingos, podia usar a sala do diretor, a sala de não sei quem, e até a rua. A prefeitura permitia que usássemos também um pedaço dos fundos da emissora e até da frente. Com isso, foram montados grandes teatros, grandes, que até hoje ninguém tem força para montar. Montam eventualmente com toda a calma. E aquilo era ao vivo, porque não tinha videotape, e eram peças de Shakespeare, várias, peças de Dostoiévski, adaptação dos livros dele, e de Monteiro Lobato, e de todo mundo. Eu não disse? Esse velho é feiticeiro. É feiticeiro. Entre, velho Gui. Mentira pura, brincadeira do Lima Duarte.
Eu fiz essa pergunta para o diretor técnico, Jorge Edo, porque eu gravei, quando comecei essa associação, comecei gravando 100 depoimentos dos mais importantes e 50 no Rio de Janeiro. Perguntei ao Edo, ele falou, Chateaubriand era louco, mas não era burro. O que aconteceu foi que uma das 3 câmeras, porque ele comprou nos Estados Unidos 3 câmeras apenas, não mais. Hoje, para fazer um jogo de futebol, quantas câmeras são? 20? E eram 3. Como é que podia se fazer grandes coisas? Na hora de fazer futebol, que eles quiseram fazer logo no primeiro ano, tirava do ar a emissora, ficava só pinguinho, punha o material num caminhão emprestado qualquer, não tinha caminhão de externo, levava para o Pacaembu, pertinho, 2 quilômetros, desmontava, montava, transmitia. Então, acabava a emissora do ar, o que tivesse, ficava o jogo. E aí, depois que terminasse, punha tudo no caminhão, voltava e ficava tchu. O povo ficava assistindo os piscadinhos porque achavam importante ver os piscadinhos, as piscadelinhas da televisão. Não existia fábrica de televisão, não existiam aparelhos de televisão. Nós fomos a 4ª do mundo. Inglaterra, Estados Unidos, França e São Paulo. Prende ele, seu guarda. Um momento, senhora. Vem cá. Aí o Walter Foster, que queria fazer novela, porque queria, falou com o diretor-geral das emissoras, Costa Lima. Era um baiano gordinho. Quero fazer novela, mas como que pode? Não tem espaço? Faço 2 vezes por semana, mas mesmo assim, faço só de 20 minutos, mas mesmo assim, 20 capítulos, mas mesmo assim, e quero que tenha um beijo. Você ficou louco? Ninguém beija em televisão, ninguém beija nem em teatro, nem em cinema no Brasil. Aí o Walter Foster disse, mas na Itália já tem beijo. E eu conheço um italiano que trabalha aqui, era o meu marido, mora pertinho de mim, o Walter morava ali na esquina. Eu vou lá e convenço ele deixa a mulher dele fazer. E ele veio. E aí o meu marido perguntou, como é que esse negócio de beijo? Ele falou, eu te explico. Vida, fica de pé na sala de cima. Ali era uma sala grande, não era dividido como escritório como é hoje. Eu te faço um carinho, você faz cara de boba. Depois você fecha os olhinhos, sem óculos. Aí você abre um pouquinho a boquinha e eu encosto os meus lábios no seu. Sem bitoca, só encosto. Aí me afasto, faço outra vez um carinho. Você abre os olhinhos, mostrando que me ama. E a boquinha você faz como quiser, um sorrisinho, eu acaricio. E só. Aí meu marido sentado lá do lado. E como é que vai ser o ensaio? Aí o Walter Foster falou, já foi esse. Ah, é? Então pode. E que não teve esse comentário que tem até hoje, 60 e tantos anos depois. Por quê? Primeiro, não tinha foto, não tinha videotape e não tinha quase televisores. Só os granfinos, quando viajavam, traziam aparelhos
desses países estrangeiros que tinham aparelhos e tinham televisão. No Brasil, a primeira fábrica foi um ano depois. O meu marido teve uma pequena fábrica, tem até um aparelho dele pequenino aqui na entrada. Obrigada. Desculpe. Doutor, A minha família, eu contei já que fazíamos teatro já meninas. O meu pai tinha sido poeta, tinha colocado à venda 6 livros e no colégio que ele dirigiu em Minas, ele fez palco, ele fez teatro, ele fez desfile de moda, ele fez um monte de coisa. Inclusive quebrou o muro divisório entre homem e mulher. Moderno, homem moderno. Então a minha família achou bom tudo, não teve nenhum problema. E o primeiro beijo gay foi num grande teatro, em 1964, acho que por aí. Numa adaptação de um filme que se chamava A Calúnia, porque uma mocinha rica de um colégio de garotas americana foi reprovada e achou ruim com as diretoras, eram 2 moças, e começou a dizer que elas eram lésbicas. E aí todos se espantaram. Americano é cheio de preconceito também. Foram tirando, os alunos tirando, e elas ficaram sozinhas. E teve aquele momento de grande tristeza e choro. Uma chegou perto da outra, agradou. Teve um beijinho. Vamos entrando, vamos entrando. Eu tô com sono. Tô com fome. Eu também. Ai, vamos entrando, vamos. Este trabalho aqui surgiu de um momento de dor. Eu estava, depois que eu saí da televisão, porque o meu marido faleceu numa época em que os filhos estavam prontos, moços, mas um não queria estudar, outro não sei o quê. E as emissoras em São Paulo decaíram. A Tupi faliu, a Excelsior faliu, a Bandeirante pegou fogo, a Record pegou fogo, todas as 4 instalações dela, até a Globo pegou fogo. Então, quase todos os artistas foram para o Rio, mas tinham que assinar contrato fixo e morar lá, porque não podia ficar indo e voltando. Eu não podia por causa do meu problema de família, então eu montei um curso de comunicação com a minha filha Thaís. Esse curso durou bastante tempo, mas eu voltava sempre, fazia o curso em todos os estados, mas voltava. Fiz a reforma aqui para ficar uma sala de treinamento, suficiente para pôr 20, 30, 40 pessoas. Um dia cheguei e alguém veio me dizer: o Cassiano faleceu. Ele não morreu velho, ele morreu novo. Eu falei, eu vou vê-lo. Fui com uma amiga, eu guiava, peguei meu carro e fui. Quando cheguei lá perto do corpo, tive a sensação, fico até com vergonha, de que ele me dizia: vida, volta, vida, me escuta, volta. Eu falei, mas eu não sou contratada. Como volta? Volta para quê? Fiquei nervosa, falei para minha amiga, quero ir embora. Fui-me embora, mas no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, chamei aqui o Blota Júnior, o Walter Foster, o Walter Ribeiro dos Santos, que era meu cunhado, era humorista do SBT, enfim, mais alguns artistas, 3 ou 4. Contei essa história e falei, o que eu faço? Eles disseram, monta um clube.
Mas como um clube? Monta aqui um bar, esse espaço é grande, serve alguma coisa. Eu falei, não vou servir bebida, ficar de noite aqui. Não gosto de beber, não gosto de servir bebida, não entendo nada. Não sei a diferença entre um rosé e um sei lá o quê. Não sei porque eu não bebo, sou abstêmia, meu corpo não vai. Então, fomos pensando e disseram, que tal então guardar o acervo? Nós temos lá em cima uma sala lotada de doações, nem temos onde pôr tudo. É sempre difícil acomodar tudo que chega. E tem uma qualidade, graças a Deus, não tenho dívidas. Então, levamos com dificuldade, não é fácil. Empobreci eu, porque precisando eu ponho. E aí está o meu trabalho, e está a minha dedicação. É telefonar para cá e marcar com aquela moça que é a que toma conta, é a que acompanha, Élida. Manter essa história que, quem sabe, poucas pessoas, eu sou uma das poucas que posso dizer que vi o Chateaubriand, que eu vi o Getúlio Vargas, que eu vi o Jânio Quadros dentro da televisão, que eu vi o Juscelino. Eu vi, eu estive, eu dialoguei, eu conversei, porque o tempo passa, as coisas passam, e esses artistas todos que aparecem aí nas nossas exposições foram colegas meus, são amigos meus, e eu tenho como provar isso nos documentos que temos. A casa é minha e eu cedi esse espaço, que é grandinho. Lá em cima tem um espacinho para eu morar. Tem um quarto, uma sala, até que é bonzinho. Um espacinho que não chega a ser mínimo, porque tem quarto, sala, escritório, banheiro e cozinhinha. Porque a cozinha grande é aqui embaixo, a empregada leva a comida, comemos eu e os funcionários lá em cima. Na verdade, estamos instalados. A Globo ajuda e a cultura, só. Pelo amor de Deus, para o orfanato só de crianças famintas. Repita. Uma doação, pelo amor de Deus, para o orfanato só de crianças famintas. Isso. E agora vocês repitam com ela. Uma doação, pelo amor de Deus, para o orfanato só de crianças famintas. Vamos, vamos. Vamos embora. Vamos? Vamos andando. Vamos! Vamos! E você, seu bate-sola, faça o almoço. Hoje eu quero faturar uns 200 contos.